Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao estudo da lição de número 8. Adore o Criador. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus. Sabemos que os méritos de Jesus é que nos abrem a porta do céu e que nos torna aceitáveis diante do nosso Pai. Confiando em Jesus Cristo, suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, ao abrirmos a Tua palavra neste momento. Que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Lição número 8. Adore o Criador. O verso áureo é de Apocalipse 14 e o verso 6, que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Esta é uma mensagem característica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nasceu pregando a primeira mensagem angélica. Queridos, nós cremos como cristãos que Deus revela a sua verdade progressivamente. Deus não acende um holofote poderoso para cegar a nossa vista, cegar a nossa visão. Ele acende primeiramente uma velinha e acende depois uma luz maior e uma luz maior, e essa luz da revelação da verdade vai crescendo e crescendo até se tornar dia perfeito. É como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Esse dia perfeito é somente na volta de Jesus. Portanto, hoje nós podemos entender melhor do que ontem. É a revelação progressiva de Deus. E é o que está dizendo a introdução da lição, quando diz: como cristãos adventistas do sétimo dia, acreditamos no conceito bíblico da verdade presente. É basicamente a ideia de que Deus revela a verdade à humanidade no momento em que ela é necessária, dando-nos cada vez mais luz ao longo dos tempos. Portanto, é uma revelação progressiva, dinâmica. A primeira promessa do Evangelho, feita em Gênesis capítulo 3, verso 15, revelou ao casal, Adão e Eva, que a esperança viria por meio da semente da mulher. A promessa feita a Abraão, de que ele certamente viria a ser uma grande e poderosa nação e nele seriam benditas todas as nações da terra, Gênesis 18, verso 18, é uma revelação mais completa da promessa do Evangelho. A vinda de Jesus, que proclamou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, conforme está em Marcos 10, 45, é evidentemente uma revelação ainda maior da verdade do Evangelho. A luz vai crescendo cada vez mais. Por isso, hoje nós temos mais luz do que no Antigo Testamento. Hoje nós temos mais luz do que nos primeiros séculos. E, queridos, a verdade presente é uma verdade que precisa ser pregada hoje e que não poderia ser pregada há 500 anos atrás, porque é uma verdade para o tempo presente em que vivemos. O dilúvio foi uma verdade presente nos dias de Noé. Não é uma verdade presente hoje e não seria uma verdade presente no tempo de Adão. A proclamação da destruição de Sodoma e Gomorra era uma verdade presente para Abraão, para Ló, mas não teria sido uma verdade presente nos séculos anteriores. Portanto, queridos, verdade presente diz respeito a uma verdade que Deus tem em mente que seja pregada, disseminada para o mundo todo num tempo exato, do momento da história. Hoje nós acreditamos que as três mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, são a verdade presente. Não poderiam ter sido pregadas em 1500 e 1600, mas precisariam ser pregadas a partir de 1844 até os nossos dias. Verdade presente para os que vivem nos últimos dias, antes da volta de Jesus, e também o cumprimento de todas as nossas esperanças como cristãos. Nesta semana, vamos nos concentrar especialmente na primeira mensagem angélica, pois ela contém verdades essenciais aos que buscam permanecer fiéis em meio aos perigos do tempo do fim. Na parte de domingo, a universalidade do Evangelho. Queridos, a universalidade do Evangelho faz sentido quando entendemos a universalidade do pecado.
Em Romanos capítulo 3, verso 23, fala da universalidade do pecado. Aqui lemos Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um povo específico que pecou. Todos os povos, todas as nações, línguas, todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus. Portanto, queridos, esta é a universalidade do pecado. Isto também justifica a universalidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, portanto, em Apocalipse capítulo 14, o verso 6. Apocalipse capítulo 14 e o verso 6. Aqui nós lemos: E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Deus deu uma missão universal para você e para mim, para pregarmos ao mundo todo a universalidade do Evangelho eterno. Em Mateus capítulo 24, verso 14, também diz que este Evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então, e somente então, virá o fim. Mateus 24 e o verso 14. Aqui lemos: E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Também Mateus capítulo 28 e o verso 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações. Em certo sentido, podemos dizer que a primeira mensagem angélica, designada por Deus para ser pregada a todas as nações, tribos e línguas, é a grande comissão dada por Deus para os nossos dias. Essa mensagem é de âmbito universal. Toda pessoa precisa ouvi-la, porque todas as pessoas são pecadoras. Não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Em Romanos capítulo 3 e o verso 12 lemos: Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, 13. Em Gálatas capítulo 3, verso 22, nós lemos: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A palavra de Deus coloca todos os homens na mesma condição, pecadores, para que a graça seja avaliada e valorizada para todos. A queda de Adão no Éden afetou todo o ser humano. Nenhuma nação, tribo, nem povo são imunes. Todos nós enfrentamos as consequências imediatas do pecado e, a menos que uma solução fosse apresentada, todos nós enfrentaríamos o resultado, que é a morte eterna. A solução provida por Deus foi através de um cordeiro. Um cordeiro foi morto no Éden. Um cordeiro foi morto no Monte Moriá, quando Abraão entendeu o plano da salvação. Um cordeirinho foi provido para ser oferecido no santuário da terra. Todas as manhãs, às 9 da manhã, todas as tardes, às 3 da tarde, o contínuo sacrifício era oferecido. Sempre um cordeiro. Queridos, a solução é o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus, sua ascensão ao céu, sua entronização no santuário do céu como sacerdote e sumo sacerdote seu e meu. Esta é a solução provida por Deus. Ele é a única solução para o problema do pecado. Todos precisam conhecer a grande esperança provida por Deus em Jesus Cristo. Por essa razão, nós, adventistas do sétimo dia, temos ido ao mundo todo. Estamos pregando em cerca de 207 países do mundo, buscando levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os que ainda não a ouviram. Na parte de segunda-feira, o ladrão na cruz e o Evangelho eterno. Eu pergunto, por que Evangelho eterno? Por que a Bíblia usa essa expressão em Apocalipse 14, verso 6, Evangelho eterno? Queridos, primeiramente, Evangelho eterno significa que ele já existia desde a eternidade, exatamente como diz em Apocalipse capítulo 13 e o verso 8. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13, verso 8, nós lemos: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Evangelho eterno? Porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar Adão e Eva, já existia o plano da salvação, porque Deus conhece o fim desde o princípio e sabia que Adão, ao ser criado, pecaria. Antes de criar Adão e Eva, Jesus Cristo já tinha se prontificado a morrer pelos pecadores. Queridos, por isso é o Evangelho eterno, porque nasceu na mente de Deus antes do primeiro dia da semana da criação, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus não foi pego de surpresa. Um cordeiro foi morto, e com a pele do cordeiro, Deus vestiu Adão e Eva. Era a semente da mulher prometida que iria esmagar a cabeça da serpente. Lembre-se que Satanás, ele se rebelou contra Deus no céu, antes de ser criada a família humana. Portanto, queridos, a família humana foi criada com um propósito santo e sagrado, para que aqui, entre nós e em nós, se cumprisse o Evangelho eterno, que é a revelação do amor de Deus, da justiça de Deus, do caráter misericordioso de Deus e a condenação de Satanás, que se rebelou contra Deus e que foi expulso do céu, mas que somente 4.000 anos depois, a máscara dele caiu e o mundo todo e todos os anjos que permaneceram leais a Deus passaram a ver Satanás como assassino, como inimigo de Deus. O tempo começou a ser contado a partir do primeiro dia da semana. Haja luz e houve luz. Mas antes de iniciar-se o tempo, Deus já tinha o plano da salvação. Em segundo lugar, diferente do evangelho apresentado em Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho eterno de Apocalipse 14, verso 6, inclui o juízo celestial, quando o livro selado com 7 selos será desselado, aberto, e o caráter de Deus será reivindicado, justificado. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23 e os versos 32 a 43. O ladrão na cruz é um exemplo claro, irrefutável, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é Cristo Jesus. Aceitá-lo, abraçá-lo, isto é salvação. E a experiência do ladrão na cruz nos prova isso. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 e os versos 32 a 43. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Queridos, para entendermos este texto, nós temos que entender que quando a Bíblia foi escrita em grego, ela não tinha ponto, não tinha vírgulas. Tudo depende de onde você vai colocar a vírgula. A colocação de um ponto e de uma vírgula pode mudar totalmente o sentido da frase. Por exemplo, se você disser, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, significa que a promessa de Jesus Cristo ao ladrão, a certeza da salvação foi dada no mesmo dia. Ele morreu com a certeza da salvação. Agora, se você colocar a vírgula antes do hoje, ficaria assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Muda totalmente o sentido da frase, significando que o ladrão iria para o céu no mesmo dia, na sexta-feira. Mas, queridos, nós temos que entender a Bíblia pela Bíblia. Como significa entender a Bíblia pela Bíblia?
Um exemplo, Jesus Cristo, quando ressuscitou no primeiro dia da semana, Maria ouviu e quis tocar nele, e ele disse: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Se no domingo Jesus Cristo disse: eu não subi ao Pai, é porque ele não tinha subido ao céu ainda. Ele não foi ao céu na sexta-feira, ele não foi ao céu no sábado, ele só subiu ao Pai no primeiro dia da semana. Por isso, queridos, o ladrão na cruz também não poderia ter ido ao céu na sexta-feira. Por quê? Porque Jesus Cristo somente ascendeu ao céu no primeiro dia da semana, após a sua ressurreição. Queridos, nós temos que entender a Bíblia pela Bíblia. Então nós deveríamos colocar a vírgula não antes do hoje, e sim depois do hoje. E assim fica: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E o sentido da frase se torna claro. A certeza da salvação é dada para você e para mim no momento em que confessamos os nossos pecados. A certeza da salvação nos é dada quando abraçamos a Jesus como Salvador. Queridos, Jesus Cristo deseja que você e eu tenhamos certeza da salvação no exato momento em que nos ajoelhamos, confessamos os nossos pecados e aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Você está perdoado, você está salvo, mas você só irá para o céu na segunda vinda de Jesus Cristo. Mesmo que você morra, você só será ressuscitado na segunda vinda de Jesus Cristo, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16. Aqui nós lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, os vivos irão para o céu juntamente com os mortos ressuscitados. Nem os vivos irão antes dos mortos para o céu, nem os mortos irão para o céu antes dos vivos. A Bíblia é clara ao mencionar no verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Os mortos ressuscitados e os vivos transformados no abrir e fechar de olhos serão arrebatados para estarem com Jesus Cristo no céu. Por isso diz o verso 17: a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Entender a Bíblia pela Bíblia. A experiência do ladrão na cruz me mostra, me prova o que significa salvação pela fé. Salvação pela fé não é salvação pela obediência aos mandamentos de Deus. Salvação pela fé não é a salvação pela prática da reforma da saúde, do comer isso ou do beber aquilo. A experiência do ladrão na cruz explica de forma irrefutável que a salvação acontece no exato momento em que aceitamos Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado nosso. Bendito seja Deus pelo relato da experiência do ladrão na cruz. Isto nos traz conforto, queridos. Eu sei que esta experiência do ladrão na cruz pode deixar muitas pessoas indignadas, muitos fariseus indignados, porque muitos fariseus ainda hoje querem se valer das suas obras, da sua conduta, do seu comportamento, como méritos, como créditos para a salvação. Mas não, queridos. Essa experiência do ladrão na cruz mostra que somos salvos em Jesus Cristo sem termos feito nada. Só aceitamos a Jesus como Salvador. São as obras de Jesus que nos salvam, não as nossas obras. As obras de Jesus é que nos salvam. O ditado popular, ladrão é ladrão, todos são iguais, não é verdade. 2 ladrões foram crucificados com Jesus. Um viveu vida de ladrão e morreu como ladrão. Porém, o outro viveu vida de ladrão, mas não morreu como ladrão. Morreu como um justo aos olhos de Deus. Um homem salvo, perdoado, justificado. E Deus, ao olhar para aquele ladrão arrependido na cruz, não via nenhum pecado. Via Cristo nele. Cristo em mim, Cristo em você é a nossa esperança, a esperança da glória. Jesus morreu perdoando. Jesus morreu salvando. Jesus morreu libertando. E Ele pode fazer o mesmo por você hoje, se você simplesmente crer em Jesus Cristo. Clamar pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo, você é salvo. Você é transportado do reino das trevas, do reino da morte, para o reino da luz, para o reino da vida. Porque quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aleluia! Na parte de terça-feira, temei a Deus e dai-lhe glória. Satanás usa sua poderosa arma,
Qual é o medo? Ele consegue muitas coisas através do medo. Os terroristas apelam para o medo. Mas, queridos, a boa notícia é que o amor de Deus expulsa o medo. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4 e o verso 18. Primeira carta de João, capítulo 4 e o verso 18. No amor não há temor, ou seja, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. O perfeito amor lança fora o medo. Em Jesus Cristo, nós somos libertados do medo. Medo da morte, medo da doença, medo do câncer, medo do desemprego, medo da pobreza. Queridos, Jesus Cristo nos liberta dos medos. Mas existe um temor do qual Jesus Cristo não nos liberta, porque Ele quer que tenhamos este temor. Qual é o temor que agrada a Deus? É o temor a Deus. Quem teme a Deus não teme mais nada e a ninguém no mundo. Repito, aquele que teme a Deus não teme mais nada e a ninguém no mundo. O exemplo daqueles 3 amigos de Daniel, em face da fornalha de fogo ardente, eles disseram: fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos ajoelhar diante da tua imagem. Se Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. E se Ele não nos livrar, fique sabendo que mesmo assim não adoraremos a tua imagem. Você não vê nenhuma expressão de medo no semblante, nas palavras daqueles 3 jovens hebreus. Jesus Cristo nos liberta do medo. O temor a Deus é que nos traz a libertação de toda espécie de medo. Após falar sobre a proclamação do Evangelho eterno a todo mundo, a primeira mensagem angélica se expande nesta mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória. Jesus Cristo implanta em nossa mente somente um temor: temor de pecar. Sim, este eu tenho. Poderíamos dizer, como filhos de Deus, eu só tenho um temor: o temor a Deus. Temor de desagradar o meu Pai Celestial. Temor de me afastar do meu querido Jesus Cristo. Temor de desagradá-lo. Temer a Deus é mais do que reverenciar, é mais do que respeitar. Temer a Deus é obedecer a Deus. Ao lermos Gênesis capítulo 22, verso 12, a experiência de Abraão e Isaque no Monte Moriá. Aqui lemos: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Quando Deus disse para Abraão: agora eu sei que temes a Deus, Abraão obedecia às ordens de Deus. Temor a Deus é sinônimo de obediência a Deus, submissão à vontade divina. Também na experiência de Jó. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1 e o verso 9. Aqui temos um outro exemplo bíblico do que significa temer a Deus. Jó 1, 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Jó era um homem temente a Deus. Mesmo Jó não sabendo daquele diálogo que houve entre Deus e Satanás, mesmo Jó pensando que ele estava sendo afligido diretamente por Deus, mesmo assim ele continuou temente a Deus, dizendo em Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó foi temente a Deus mesmo na desgraça, na miséria, na dor, na perda e no prejuízo. Queridos, isso é ser temente a Deus, é ser submisso à vontade de Deus em todas as circunstâncias. Quais são os exemplos que a Bíblia nos dá de homens que não temeram a Deus? A Bíblia fala dos filhos do sumo sacerdote Arão, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú não temeram a Deus, porque eles beberam vinho e bêbados entraram na presença de Deus e eles usaram fogo comum no lugar do fogo sagrado. E eles foram fulminados pela glória de Deus. Outro exemplo bíblico é Ofni e Finéias, e também o pai deles, Eli. Ofni e Finéias viviam em promiscuidade, em fornicação com as mulheres na porta da tenda da congregação. E o sacerdote, o pai deles, Eli, sabia de tudo e não fazia nada. Ofni e Finéias e Eli, os 3 não temeram a Deus. Outro exemplo bíblico é Caim, que não temeu a Deus, matando o seu irmão Abel, e quando Deus tentou conversar com Caim, perguntando: onde está o teu irmão?
Caim respondeu desrespeitosamente, perguntando: porventura sou eu guardador do meu irmão? Temer a Deus é obedecer a Deus, é se sujeitar à vontade de Deus para a sua vida. Quem teme a Deus não teme mais nada e a ninguém neste mundo. Na parte de quarta-feira, é chegada a hora do seu juízo. 1844 é a data que vem à minha mente quando eu leio esta frase: é chegada a hora do seu juízo. Que juízo? O juízo de Deus. Quando Satanás acusou o Pai no céu, ele foi expulso do céu, mas as acusações de Satanás permaneceram em pé. E essas acusações feitas por Satanás precisavam ser refutadas e respondidas em corte. Por isso Deus marcou o dia da corte, 1844. Essa é a data que está na profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Os 2.300 anos começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. A corte celestial foi marcada, portanto, para o ano de 1844. Então se cumpriu a profecia da primeira mensagem angélica que diz: é chegada a hora do seu juízo, o juízo de Deus, quando o nome de Deus e o caráter de Deus seriam honrados, seriam justificados, reivindicados diante do universo todo. O leão da tribo de Judá, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, por isso podia receber o livro selado com 7 selos e abrir na presença do Pai, na presença de milhares e de miríades, conforme diz em Apocalipse capítulo 5, e defender o Pai. E no juízo Jesus Cristo usa vidas humanas para defender o Pai. A vida de um Jó, a vida de um Daniel, a vida de um João Batista, a vida do próprio Jesus Cristo está sendo usada para defender o Pai. A lei do Pai, que é santa, justa e boa. Jesus Cristo também quer usar no juízo celestial a sua vida, a minha vida, para que em nossa vida as acusações de Satanás sejam refutadas. Porque em você e em mim, Jesus Cristo quer mostrar que a santa lei de Deus e que os mandamentos de Deus não são pesados. Em nome de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo, pela habitação do Espírito Santo, podemos ser submissos à lei de Deus e amar os mandamentos de Deus. Nós vivemos, portanto, no grande dia do juízo. Este é o dia do juízo, o grande dia do juízo que já começou em 1844, com o juízo dos mortos. E vai passar para o caso do juízo dos vivos, exatamente quando o decreto dominical for aprovado. E quando o sinal da besta começar a ser imposto na testa e na mão dos ímpios, o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo. Este será o momento do juízo dos vivos, antes da porta da graça ser fechada. Antes de Jesus Cristo falar está feito, o imundo continue na prática da sua imundícia e o santo continue a se santificar. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 10. Aqui nós lemos: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Percebam, a universalidade do pecado exige a universalidade da graça divina e a universalidade do juízo celestial. Por isso diz aqui, verso 10, estamos lendo: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Queridos, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. A igreja remanescente, também todas as denominações protestantes, que são 42 mil igrejas protestantes, também a Igreja Católica Romana comparecerá perante o tribunal de Cristo, e também aqueles que vivem nas religiões não cristãs, eles também serão condenados. Mas, queridos, Deus tem pessoas também que serão salvas lá no meio do islamismo, lá no meio do hinduísmo, do budismo. Deus tem homens e mulheres que serão salvas pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, todos são julgados. Os grupos que serão julgados no juízo celestial estão representados na sua totalidade pelos 4 cavalos. Exatamente como Zacarias, capítulo 6, e o verso 2 a 5 explica. Aqui nós lemos Zacarias capítulo 6, versos 2 a 5. E no primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos.
Verso 4: E respondi e disse ao anjo que falava comigo: O que é isto, Senhor meu? O profeta perguntou: O que é isso? O que são esses 4 cavalos? E o anjo respondeu no verso 5, e o anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos do céu. Os 4 ventos do céu simbolizam norte e sul, leste e oeste. Exatamente como está em Mateus capítulo 24 e o verso 31. Leia comigo Mateus 24, 31, onde diz: E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos. Estão percebendo? Os 4 ventos do céu representam os 4 pontos cardeais da terra: norte, sul, leste, oeste. Número 4 significa totalidade da humanidade. Todos serão julgados. Ninguém escapa ao tribunal de Cristo. Mas a boa notícia, meu querido, é que não precisamos ter medo. Medo de condenação? Não. Medo da perdição? Não. Nosso único temor é temor a Deus, ou seja, submissão a Ele. Porque em Romanos capítulo 8, verso 1 diz: Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia! Não condenação, mas libertação. Não condenação, mas vida eterna para aqueles que têm Jesus Cristo como Salvador. Aleluia por isso. Quando eu leio João capítulo 5, verso 22. Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e o verso 22. Quando eu leio esse texto, eu me conforto, eu me animo. Por quê? Porque Jesus Cristo que morreu por mim e por você, Jesus Cristo que é o nosso sacerdote, mediador e advogado, Ele foi nomeado pelo Pai para ser também o nosso juiz. Precisaria algo melhor do que isso? Ter como nosso juiz aquele que também é o nosso advogado é uma causa ganha. É uma causa ganha, meu querido irmão. Por isso nós lemos aqui em João capítulo 5, verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Deus o Pai não vai julgar ninguém. Todo o juízo no tribunal do céu é colocado nas mãos de Jesus Cristo. Por que Deus o Pai fez isto? O verso 27, capítulo 5 de João, verso 27, explica: E deu-lhe o poder de exercer o juízo porque Ele é o Filho do homem. Ele é Filho do homem. Ele é carne da nossa carne. Ele é sangue do nosso sangue. Ele é Emanuel. Ele é um conosco. Queridos, Ele nos defende. É nesse sentido que o Evangelho eterno é uma boa notícia, porque está dizendo: Jesus Cristo é o seu juiz. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, adorai aquele que fez o céu e a terra. Vamos ler Apocalipse capítulo 14, o verso 7. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Este final da primeira mensagem angélica é um convite mundial para adorarmos o Criador dos céus e da terra. Queridos, a única forma de você adorar o Criador dos céus e da terra é respeitando a semana da criação. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 mencionam que Deus criou o mundo numa semana literal de 7 dias. Eu convido você para ler comigo Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aqui está o monumento da criação. O sábado, o 7º dia da semana, é um monumento que semanalmente nos lembra que nós não viemos do jardim zoológico. Nossos antepassados, nossos ancestrais não são chimpanzés e orangotangos. Nós viemos do jardim do Éden e fomos criados conforme a Bíblia diz em Gênesis 1:26. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Queridos, fomos criados não no reino animal, fomos criados no reino espiritual de Deus. O maior movimento criacionista do mundo surgiu em 1844, pregando a primeira mensagem angélica: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Semanalmente, quando observamos o sábado,
Semanalmente, quando com as nossas Bíblias caminhamos com a nossa família em direção à igreja, estamos dizendo para o mundo todo: Deus é o Criador dos céus e da terra. O evolucionismo foi inventado por Satanás para desviar a mente das pessoas do Criador dos céus e da terra. Tivesse a humanidade guardado o sábado durante todos os séculos, não existiria espaço para o evolucionismo de Charles Darwin. A supremacia papal dos 1260 anos, que foram do ano 538 até o ano 1798, produziu resultados devastadores, tais como o fortalecimento do ateísmo. Tal foi a revolta, tal foi a rebelião que se criou contra Deus, contra a Bíblia, contra a religião, por causa da dureza da supremacia papal dos 1260 anos. Queridos, a própria prisão do Papa Pio VI, no dia 10 de fevereiro de 1798, foi uma evidência da revolta que o mundo contra a religião, contra a Bíblia, contra a igreja, o poder ateísta que governou a França durante a Revolução Francesa no reinado do terror, desencadeou contra Deus e contra a Santa Bíblia uma guerra como o mundo jamais tinha testemunhado. O culto à divindade foi abolido pela Assembleia Nacional da França. Bíblias foram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus foi calcada a pés. As instituições das Escrituras Sagradas foram abolidas. Todo culto religioso foi proibido na França. O plano de Satanás era que o terror da França se espalhasse por toda a Europa. As influências do ateísmo e da Revolução Francesa estabeleceram as bases para Satanás desenvolver o evolucionismo, o espiritualismo, o marxismo, o comunismo no século XIX, e assim combater fortemente a proclamação das 3 mensagens angélicas. No mesmo ano, 1844, quando Deus fez nascer o maior movimento criacionista do mundo, neste mesmo ano, o pensamento filosófico e científico começou a romper a ligação com as Escrituras. É digno de nota que em 1844, Charles Darwin escreveu seu primeiro rascunho do livro Origem das Espécies. Esse livro foi publicado em 1859, mas o primeiro rascunho de Charles Darwin foi escrito em 1844. No mesmo ano, 1844, Karl Marx estava travando uma forte amizade com o jovem estudante socialista alemão chamado Friedrich Engels, em Paris, uma amizade que resultou posteriormente no Manifesto Comunista, escrito em 1848. Os comunistas negam a existência do juízo ao negarem a existência de Deus. Em 1844, Karl Marx escreveu a obra intitulada A Questão Judaica. Foi também em 1844 que nasceu aquele que seria conhecido no mundo como o maior inimigo de Deus dos tempos modernos. O nome dele? Friedrich Nietzsche. Aquele que escreveria que a fé cristã é uma mentira sagrada. Aquele que diria que o cristianismo é a única grande maldição da humanidade. Tudo isso aconteceu no ano de 1844. As misteriosas e satânicas batidas em Rochester, Nova York, começaram em março de 1848, iniciando assim com as irmãs Fox o espiritismo moderno, na pretensão de estarem tendo comunicação com os espíritos dos mortos. Queridos, não foi uma mera coincidência o fato de que o espiritismo, o marxismo e o evolucionismo surgiram todos na mesma época. Era o esforço de Satanás de neutralizar a pregação das 3 mensagens angélicas. Mas, queridos, Deus é o vitorioso, Jesus Cristo é o vitorioso. As 3 mensagens angélicas estão pregadas em mais de 207 países do mundo. Aleluia! O maior movimento criacionista do mundo hoje conta com mais de 20 milhões de crentes adventistas que adoram o Criador dos céus e da terra. Esta é uma verdade presente. Queridos, verdade presente é uma verdade intencionada, planejada por Deus para ser pregada num tempo certo. Foi exatamente quando surgiu o evolucionismo que a mensagem do criacionismo faz sentido. Isto é verdade presente? A observância do sábado é um reconhecimento mundial, universal, de que Deus é o Criador, da veracidade, da autenticidade de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2.
À medida que nós avançarmos nos eventos finais anunciados em Apocalipse capítulo 13, a pressão aumentará. Pressão para que abandonemos Gênesis 1 e 2. A pressão para que nos curvemos diante da besta que subiu do mar, o poder papal. E a besta que subiu da terra, o poder dos Estados Unidos. Estes dois poderes se unem para o domínio mundial. Mas, queridos, Deus tem um povo remanescente que prega a mensagem angélica. Temei a Deus e dá-lhe glória. Porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus tem o maior movimento criacionista do mundo, formado pelos remanescentes. Deixo com você, meu querido irmão, o desafio para fazer parte deste remanescente de Deus dos últimos dias e para proclamar a verdade presente para os nossos dias. Jesus Cristo virá. Muito em breve ele virá, para buscar aqueles que recebem o selo do Deus vivo, para buscar aqueles que o adoram como Criador dos céus e da terra. Você está sendo convidado para fazer parte do remanescente de Deus. Deixo com você a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.